teoria do tiro no pé e o tiro no peito, e falar que o cara que fuma maconha e o cara que mata alguém são a mesma coisa. Tipo assim, coisas que são opiniões relativamente de uma construção que eu fiz que pode ser interpretada dessa maneira. Pra mim, o racismo é estrutural. Então, o negrão chegou um dia lá, o racismo é estrutural. Todo mundo aceitou isso, cara, de uma forma totalmente passiva. Que é aí que vem a questão do medo. Você tem medo de dizer de perguntar o que é o racismo estrutural e questionar se isso existe. Porque o racismo estrutural é uma teoria social. Mas por que tu acha que ela é furada? Eu tenho certeza que ela é furada porque, em primeiro lugar, tem 3 argumentos que sempre utilizam na questão do racismo estrutural. A primeira delas é a questão da estrutura, né? Porque toda teoria social, do ponto de vista acadêmico, o cara tem que explicar o que é. Então o cara vai... A minha teoria é o racismo estrutural. Então o que é o racismo estrutural? Daí no livro, o Silvio de Almeida, ele separa em institucional, individual e estrutural. 3 formas de racismo diferentes. E daí ele conceitua essas 3, só que ele não conceitua... Ele conceitua o que é o racismo individual, conceitua o que são instituições, por que é o racismo institucional, só que chega no racismo estrutural, ele não fala nada. Ele não fala o que é estrutura. Ele não fala. Então o racismo do Brasil é estrutural. Tá, que premissa de estrutura você está partindo pra falar sobre isso? Mas eu nem gosto muito desse argumento, né? Mas porque tem é o que mais batem no cara. Porque não deixou claro o que é a estrutura que ele tá falando, né? Porque a estrutura pode ser desde, sei lá, a forma como o sistema partidário está organizado, até a família. Qual é a estrutura que tu quer reformular? Qual é a estrutura que é racista? Como é que tu muda essa estrutura? Né? Esse é o segundo tipo. Como é que tu muda essa estrutura? É com uma revolução? Ele é marxista. Ele não fala isso no livro. O cara faz um livro sobre racismo estrutural que todo mundo repete que nem um porra dos papagaios, e ele não fala qual é a solução para racismo estrutural. Então, tipo assim, joguei o problema no teu colo. Daí, racismo estrutural 2, aguarde. Sabe? Mas tu acha que não é estrutural ou tu não viu um argumento bom pra comprovar isso? Ele não é estrutural, porque, e aí vem o terceiro argumento, que é o que eu gosto, é o argumento circular que ele utiliza. Porque ele é uma falácia muito bem feita, que ele te leva a aceitar aquilo que ele tá falando. Então ele fala o seguinte: o racismo do Brasil é estrutural. Daí tu fala, por quê? Quantos negros você está vendo? Sempre essas coisas. Quantos negros você vê nesse restaurante de R$1.500? Verdade, o racismo é estrutural, nossa. Quantos chefes negros você já teve? Nossa, é verdade. Vou te dizer uma coisa. Isso é tão falacioso quanto eu dizer o seguinte: que eu tenho o mesmo signo que o Morgan Freeman. E logo eu e o Morgan Freeman somos as mesmas pessoas. Tu concorda que isso é uma falácia? Sim. Mas tu concorda que faz sentido? Como faz sentido? J é geminiano. Morgan Freeman é geminiano. Sim. Logo, J e Morgan Freeman são as mesmas pessoas. Não são. Mas tu entende que existe uma narrativa, que é uma falácia, que faz com que, de alguma forma, essas coisas estejam interconectadas e se retroalimentem. Mas o exemplo do restaurante, eu acho que não é essa analogia ainda. É a analogia. Que é o seguinte, é essa analogia, porque ele diz o seguinte: quantos negros tem aqui? O racismo é estrutural, sim. Porque não tem negros no restaurante, sim. E por que não tem negros no restaurante? Porque o racismo é estrutural. Sim. Tá, e o que é racismo estrutural? E como se prova que é o racismo estrutural? É porque não tem negros no restaurante. Então ele entra numa petição de princípio, que se chama. Então ele joga um argumento e ele não consegue estabelecer uma causalidade entre esses argumentos, um nexo causal. Sim. Isso acontece por quê? Então, a causa do racismo estrutural é a mesma coisa que a consequência. E é aí que ele se embanana. Ele se retroalimenta. Se retroalimenta. Em si mesmo ali. Porque daí não precisa te dar explicação nenhuma. Eu só te digo, é estrutural. Tá, onde é que tá a estrutura? Tá aqui, ó. Tá, mas e por que é assim? Porque ele é estrutural. Mas aí eles não explicam do passado, da escravidão? Não. E mesmo tu ter tido um passado escravocrata, é estrutura que é a palavra certa sobre isso? Não sei se é estrutura. Porque estrutura... Qual é a ideia do Silvio de Almeida? Ele diz o seguinte: agora, quando nós estamos conversando, até depois daqui, talvez aqui seja um branco e negro, né? Pelo assunto que a gente tá abordando. Mas se a gente for tomar uma cerveja agora, na cabeça do cara que acredita no racismo estrutural, sempre será um cara branco e um cara negro conversando. Todas as relações sociais, isso ele fala no livro, todas as relações sociais existentes, elas são baseadas
na questão da raça. Então nunca vai ser o Arthur J. Sempre vai ser o cara branco e um cara negro. Eu acho isso bizarro. É, estranho mesmo. É estranho. Eles acreditam que em nenhum momento nós vamos ser tratados como pessoas, indivíduos. Sempre terá uma relação de você ser branco e tentar impor algo sobre mim por uma questão, sei lá, do subconsciente do racismo estrutural. Entendi. Eles vão ver a nossa discussão da legalização? Exatamente. Como tu tentando impor um pensamento. Olha o tom que ele utiliza, um tom professoral sobre uma pessoa negra. Por quê? Qual é o objetivo que ele usa esse tom professoral sobre um cara negro que tá discordando dele? É porque ele se sente superior, na verdade. Ó.